Crente não passa a perna nos outros. Crente não faz falcatrua nos seus negócios. As pessoas estão se declarando salvas e não passam por essa transformação. Por isso que elas continuam dando surra nas esposas, roubando, adulterando, fazendo trambicagem e dizendo, sou cristão. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Queridos, eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Dessa vez um vídeo um pouco diferente. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela conforta, mas ela também exorta. Várias vezes na Bíblia a gente lê que Jesus Cristo tem momentos que ele fala mais duro com seus discípulos e que ele exorta as pessoas para ensinar de uma maneira mais dura, inclusive, né? Claro que ele nunca foi bem aceito com essas palavras, alguns se afastavam de Jesus, outros queriam apedrejar, expulsar ele do templo, mas Jesus usava assim palavras de exortação. Antes de eu dar a minha opinião sobre esse assunto, que vai ser a falsa conversão, antes de eu dar a minha opinião sobre esse assunto, eu gostaria de colocar alguns vídeos de pastores renomados aqui do Brasil, e eu gostaria de colocar a opinião deles, para que não digam, mas quem é esse cara que está falando sobre esse assunto? Então assim, não é o Marcelo falando, são pastores, profetas que realmente falam do verdadeiro evangelho. Então vamos assistir alguns vídeos, depois eu falo o que Deus tocou no meu coração durante essas semanas que se passaram aí. Amém? Vamos assistir o vídeo. Crente não é enrolado. Crente não passa a perna nos outros. Crente não faz falcatrua nos seus negócios. Crente é íntegro no trato com dinheiro. A igreja evangélica brasileira está precisando de um choque ético. Porque não basta apenas entrar para a igreja evangélica, é preciso mudar o caráter, é preciso mudar a vida, é preciso mudar a conduta, é preciso mudar a maneira de lidar com as coisas materiais. Deus associado a dinheiro, Deus associado a triunfalismo, Deus associado a exorcismo, Deus associado a curandeirismo, a interesse, a barganha. É melhor ser ateu. A mensagem da redenção foi substituída por dízimos e ofertas. Dá 10 que Deus te dá 100. É pobre? Tem demônio. É empregado? Não tem fé. Venha para essa igreja, detalhe, não é para Jesus. Venha para essa igreja, se torne um patrão. Seja curado das suas doenças. Seja livre de todos os seus problemas. Os funcionários vendedores eram evangélicos. Mas ali, palavrões, e assina aqui, faz assim, o testemunho dele, horroroso. Faz um maracutaia aqui, faz isso aqui, a gente arruma, dá um jeitinho pro senhor. O que o senhor faz? Sou pastor. Desculpa, pastor, eu também sou crente. Eu percebi. Fica todo sem graça, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que carregam o título de cristãos, mas eu vivo uma vida toda torta, enrolada. O que é isso? É uma falsa conversão. O que é conversão, Léo? Algumas pessoas dizem, eu me converti. Tá, como você sabe que você se converteu, você é salvo? Eu me batizei. Aonde? Me batizei nas águas. Isso não é evidência que você é salvo. Tá. Como você sabe que você é salvo? Eu tenho dons do Espírito, eu profetizo, eu falei línguas. Isso não é evidência que alguém é salvo? Não? Não. Eu sou cristão, me converti. Mas como você sabe? Eu faço parte de uma igreja, tomo a ceia. Mas isso não quer dizer nada. Qual é a verdadeira evidência da conversão? Regeneração. Vilela, a salvação não é obra simples. Então, um homem só é salvo pelo poder sobrenatural de Deus. Aí eu pergunto àqueles que me ouvem, esse poder te alcançou? Esse poder, a piscina do batismo não dá, a ceia não dá, estar sentado num banco não dá. Resumindo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Conversão, Vilela, é semelhante a uma lagarta, rastejante, cilíndrica, mucosa, asquerosa. Ela entra no casulo, ela sai de lá uma lagarta violeta, uma lagarta com anteninha, ela sai melhoradinha. Ela sai outra, completamente diferente, uma borboleta colorida, que voa com antenas. Isso é salvação, conversão. Não é uma melhorada, não é vestir uma roupinha da religião. Deus tira o coração de pedra e
provoca o coração de carne. É como se uma jamanta me atravessasse e me desfigurasse e eu me tornasse um outro ser. E isso é conversão. As pessoas estão se declarando salvas e não passam por essa transformação. Queridos, é isso. Acho que deu para entender bastante o que é a falsa conversão. E tem muita gente por aí achando que está convertido, mas não está. A conversão é uma transformação completa das nossas vidas e principalmente dos nossos hábitos. Aquelas coisas que a gente fazia antes de se converter, aquelas mentirinhas, aquelas falcatruas, aquele jeitinho que a gente dava para as coisas, aquelas maracutaias, tudo aquilo precisa sumir das nossas vidas. A gente precisa ter mudanças no nosso caráter, no nosso hábito, no nosso jeito de lidar com as coisas materiais e também com as pessoas. E precisa haver uma transformação por completo nas nossas vidas, porque senão nós não fomos realmente convertidos. Jesus falou muito de conversão no ministério dele e tem uma história de falsa conversão no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 16, a partir do versículo 16, quando um jovem rico se aproxima de Jesus e fala: Jesus, o que eu tenho que fazer para te seguir? E Jesus conhecia o coração daquele jovem, né? Sabia que ele era um jovem religioso que cumpria as leis e os mandamentos, mas conhecia verdadeiramente o coração desse jovem. E aí Jesus fala para ele assim: bom, para me seguir você tem que honrar o seu pai e sua mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar o próximo e tal. E começou a falar tudo que estava na religiosidade dessa pessoa. E aí o jovem olhou para Jesus e falou: tá tranquilo, Jesus, tudo isso eu já faço. Aí Jesus falou assim: então tá, então agora você vai vender todas as suas coisas, todos os seus bens, doar aos pobres e me seguir. Foi quando esse jovem virou as costas e deixou Jesus falando sozinho, porque Jesus sabia que ele não estava 100% convertido e que ele amava e que ele idolatrava as coisas que ele tinha, os bens que ele tinha, a mordomia que ele tinha, que as coisas do mundo davam para ele. Então foi uma maneira que Jesus usou para nos ensinar, para mostrar para as pessoas ali na hora, naquela época, e também para esse jovem, para mostrar: você não está 100% convertido, tem muita coisa dentro de você que precisa mudar. Então conversão é isso. Jesus falou muito sobre conversão. Jesus falou com Nicodemos que era necessário nascer de novo. Jesus fala, acho que no capítulo 3 do livro de João, no versículo 5, se eu não me engano, Jesus fala que é impossível entrar no reino de Deus. É impossível entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito, ou seja, sem ser completamente mudado, sem ser convertido, sem ser batizado, sem haver essa transformação na pessoa. É impossível entrar no reino de Deus. Mas infelizmente hoje tem muitas pessoas que estão vivendo essa falsa conversão por causa dos pastores de hoje em dia. Imagina se hoje em dia os pastores chegam para pessoas aí e falam assim: vende tudo que você tem para seguir Jesus. Seria uma debandada gigante de dentro das igrejas, não ficaria né? Então, para não haver esse conflito, muitos pastores não falam sobre conversão. Eles passam a mão na cabeça de pessoas que estão errando e isso atrapalha o crescimento espiritual dessas pessoas. Muitas pessoas estão demorando para aprender, demorando para crescer espiritualmente falando, demorando para ser convertido porque não se fala sobre conversão nas igrejas. Os pastores não querem entrar em conflito com essas pessoas, porque se tratar essas pessoas com maneira mais duras, com exortação, na verdade, essas pessoas vão sair magoadas de dentro da igreja. E elas não querem sair magoadas de dentro da igreja, elas querem sair bem, elas querem se sentir bem na igreja e feliz com aquele pastor. Então quanto mais feliz ela tiver com aquele pastor, mais ela vai ajudar a obra de Deus daquela igreja e tal. Então os pastores não querem entrar em conflito com as pessoas, mas é necessário falar sobre esse assunto. Eu sei que tem muitos religiosos, tem muita gente que vai discordar e que vai ficar até bravo com essas palavras que eu estou falando aqui. Mas eu sei que isso iria acontecer porque Jesus foi apedrejado, queriam apedrejar ele dentro do templo, expulsar ele de dentro do templo quando ele falava de maneira mais dura. Então eu sei que essas palavras não vão ser bem aceitas, porque os religiosos falam: você não deve julgar para não ser julgado. Gente,
nós devemos julgar as pessoas que estão fazendo coisas erradas, sim. E eu quero trazer aqui para vocês um texto que está lá na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo fala que nós devemos sim julgar as pessoas, para que haja um crescimento espiritual na vida dessa pessoa. Paulo fala assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, dos versos 11 ao 13. Paulo fala assim, o que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, ou seja, que afirma ser crente, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos coma com gente assim. Olha que Paulo fala, nem ao menos coma com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, ou seja, as pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, as pessoas que não são crentes, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro, ou seja, cabe a nós julgar as atitudes das pessoas que estão fazendo coisas erradas ali dentro da nossa igreja, para que a gente possa julgar e falar, ô irmão, você está fazendo errado, vamos melhorar nesse ponto, entende? Deus julgará os de fora, os que não são crentes. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Então, assim, as pessoas usam aquela frase de Jesus, não julgar, você não deve julgar para não ser julgado, mas esquece que nós devemos sim exortar as pessoas, porque Jesus fala, tira a trave que está no seu olho para que você enxergue o cisco que está dentro do olho do seu irmão. Então, assim, você deve passar por uma transformação para que você possa ajudar outras pessoas. Isso tem que ser falado. A falsa conversão, ela precisa ser banida da vida da pessoa, porque senão, sem a conversão, não existe salvação. Tá cheio de crente por aí que odeia ser exortado, que odeia ser chamado a atenção, que não gosta desse tipo de palavra, não gosta desse tipo de julgamento, porque ele quer continuar vivendo a vidinha dele da maneira que ele bem entende. E está caminhando por um caminho assim, sem volta, infelizmente. É necessário falar de conversão, é necessário julgar as pessoas quando elas estão no corpo de Cristo ali fazendo coisas erradas. Nós precisamos exortar uns aos outros. Exortar significa ensinar, significa encorajar a pessoa, significa chamar a atenção, tá? Ter uma certa advertência contra essa pessoa, mas de uma maneira encorajadora. Então nós devemos exortar sim as pessoas. Amém? Eu acho que ficou claro o que quer dizer falsa conversão. Eu espero que você tenha aprendido também, que você comece a olhar para dentro de você e ver se aqueles hábitos antigos, se aquelas coisas antigas que você fazia antes da sua conversão ainda fazem parte da sua vida. Porque se fizer, vai buscar o Espírito Santo, meu irmão. Vai dobrar o seu joelho e vai pedir para que Deus te ajude a realmente se converter. Não faça como o jovem rico, não. Não continue levando a vida da maneira como você quer. Não vire as costas para Jesus. Vai se converter, porque Jesus está de braços abertos. A salvação é eterna, mas existe um tempo limitado para que você aceite essa salvação. Amém?